Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Passa no RH. O mundo está em constante mudança. O RH passa por essas mudanças e tem os seus desafios. Como já diz o ditado, se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo os mesmos resultados de sempre. Tem que haver uma mescla de competência com proatividade, o olhar tem que ser no futuro, mas com implementações no hoje. Investir em treinamentos é um dos caminhos. Como ser um nexialista, acelerar um processo de aprendizagem sem perder a qualidade em tempos do mundo virtual. É o que você vai ver agora no Passa no RH. Nosso bate-papo agora é com Alberto Reutemann, ele que é um dos sócios da empresa Nexialistas, e eles trazem um conceito de treinamento e desenvolvimento diferenciado. Não é novo, mas é atual. A aprendizagem precisa ser divertida, ela precisa ser empolgante. As pessoas não podem ir para uma sala de aula ou mesmo fazer um e-learning com aquela vontade de que o tempo passe rápido. Então a gente acabou desmistificando o processo de aprendizagem, tornando ele mais empolgante, mais divertido e de fato fazendo com que as pessoas aprendam. Agora, como que surgiu esse novo conceito? O nexialismo é um conceito da década de 40, ele surge com um escritor chamado Van Vogt, num livro chamado A Viagem do Beagle Espacial. É uma literatura super bonitinha, super interessante. A humanidade ia acabar, né? O solo estava muito poluído, o ar ninguém conseguia respirar. E no último suspiro da humanidade, cada país fornece o seu prêmio Nobel, o seu homem, a sua mulher mais inteligente, colocam numa nave espacial e ele sai pelo universo, procurando o que seria o novo planeta. E ali começam os problemas. O químico é muito especialista na sua área, o físico, por sua vez, na sua, né? O matemático, e eles começam a divergir. Nisso surge um protagonista da história que não é especialista em nada, mas que tem uma incrível capacidade de fazer nexo entre o que cada um falou. Este profissional é o que salva aquela tripulação dos mais variados problemas. E hoje em dia, nas empresas, a gente também tem pessoas assim. Pessoas que não são generalistas nem especialistas, mas que têm uma incrível capacidade de fazer bons nexos entre diversos tipos de assunto. Então, na verdade, é como se fosse uma terceira categoria, posso colocar dessa forma? Exato. Quando a gente entra no mercado de trabalho, parece ser muito chato, né? Porque você tem que escolher ser generalista ou especialista. E se eu quiser uma terceira vertente, né? Então o nexialismo vem sendo disseminado pelas empresas, ainda é um conceito muito novo, mas a gente percebe que algumas pessoas se destacam. Geralmente, a faculdade não é tão relevante para esse profissional, ele acaba viajando, tendo experiências, fazendo sabático, conhecendo pessoas absolutamente fora da caixa. Aliás, esse é um termo que a gente usa muito. Agora não está na moda mais pensar fora da caixa. Está na moda jogar a caixa fora. Essa pessoa, então, esse profissional, é um profissional que tem uma capacidade, na verdade, de ter o olhar generalista, de ter um olhar específico, mas de conseguir resolver problemas com muita rapidez. Eu acho que rapidez é um dos atributos. Ele pode resolver de uma forma criativa. A gente fala que o nexialista tem cabeça de hiperlink. Ele clica aqui e vai buscar informação. Ele tem muita persuasão e influência para trazer as pessoas certas para trabalhar com ele. Sabe fazer muito bem networking. A gente fala que o nexialista é um cara que coloca net para work. Se você tem 5.000 amigos nas redes sociais, não significa que você tem networking, significa que você tem net. Se você começa a apresentar um amigo para outro, virar um lobista do bem, que a gente fala, né? Apesar que o lobismo é um nome ruim no Brasil por problemas políticos, mas se ele começa a conectar pessoas a resultados, ele é visto como alguém diferente. E é isso que faz ele ser uma pessoa muito querida, porque ele não só consegue ajudar as pessoas, mas consegue ter uma visão de mercado muito diferente. Há metodologias específicas, Alberto, para o nexialista? A gente fala que o nexialista ele precisa estar o tempo inteiro visitando países diferentes, lendo literaturas, se interessando, por exemplo, por um filme que as pessoas não recomendam ou nunca recomendaram para ele, lendo livros absolutamente diferentes, assistindo concertos, música, ouvindo coisas diferentes, vivenciando novas situações e experiências. O nexialista ele precisa estar aberto a novas experiências. Você quer ir para Disney? Vá, mas depois vai para Cuba, ver como é que funciona a cultura, vá para África, vá para a Ásia, se perca pelas cidades, estimula um desenvolvimento de habilidades que basicamente não são aquelas tradicionalmente desenvolvidas pelas empresas. Roberto, o RH, ele está ali alinhado ao nexialismo. Isso faz muito bem à empresa? É uma disruptura?
Sim, porque o RH vem passando por um processo de transformação. O RH, por exemplo, dos anos 90, era um RH departamental. Ele precisava ser só entender de gente, processos. Com o passar do tempo, nos anos 2000, a gente começou a ver a evolução do RH estratégico. Ele precisava entender de gente e do negócio. Foi aí que, inclusive, nasce a figura do business partner. Hoje, a gente está vivendo aí quase, não, 2020, a gente está falando de uma nova postura do RH, um RH influencer. Nenhuma decisão do business, do negócio, da empresa, deveria ser tomada sem a consulta prévia ao RH. Mas se o RH não tem profundidade, não tem uma visão de negócio, de mercado, ele acaba sendo uma área demandada, quando deveria ser demandante. Ele é uma figura estratégica da empresa. O RH tem que conhecer mais do que todo mundo. É uma pena hoje que muitos presidentes de empresa sejam oriundos da área comercial, da área técnica, de engenharia, pouquíssimos são da área de RH. E quem deveria conhecer mais o negócio é o RH. Se ele não conhece, precisa conhecer. E se ele já conhece, precisa demonstrar que sabe. Bom, nesse bloco, então, vocês puderam conhecer um pouco mais do que é um nexialista, como colocar em prática, não é mesmo, esse modo de trabalho. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre essa forma de trabalhar, porém, com ensino online. Então, saia daí não, gente. Vamos nos preparar e aprender ainda mais. Usar a tecnologia, capacitar os colaboradores, estar mais próximos deles, isso já é feito. A grande verdade é que as empresas precisam parar e pensar o que fazer, como avançar. Alberto, com o crescimento das empresas, não é mesmo? Empresas geograficamente indo para lugares distintos, com culturas diferenciadas, como trabalhar as plantas sem perder a qualidade desse treinamento? Bom, em primeiro lugar, existem metodologias super interessantes que o mercado descobriu. Uma das mais conhecidas é o 70-20-10. 70% do desenvolvimento do funcionário está atrelado à sua própria vontade de se desenvolver. É o famoso autodesenvolvimento. Eu vou atrás da minha capacitação. As empresas, os líderes do RH, não pode mais ser o responsável pelo desenvolvimento daquele funcionário, mas ele dá os caminhos. 20% está atrelado à aprendizagem coletiva, em compartilhamento de informações com os colegas, um workshop, e 10% aprendizagem formal. As empresas já perceberam que precisam estimular isso. Um trabalho à distância faz com que o funcionário ele tenha no seu conforto do lar ou mesmo numa região geográfica muito distante da companhia o desenvolvimento de uma disciplina para que ele faça o trabalho dele, mas que ele também invista no seu desenvolvimento. O líder ele não só deve fazer a checagem se aquele funcionário está trabalhando, que é muito comum um funcionário trabalhar de casa ou trabalhar muito longe, ficar recebendo mensagem o tempo inteiro. Chegou no trabalho, está aí na frente do computador, tirou o pijama. Não, ele tem que estimular também para que o funcionário se desenvolva. Essa é uma atribuição muito forte. Mas, se a gente estiver falando de sala de aula, treinamento é recompensa, não é todo mundo que pode ser treinado. Então quem vai para a sala de aula recebe um presente da empresa. Então essa é uma questão muito interessante, porque o que o aprendiz pode fazer sozinho, ele faz. Vir para a sala de aula é requisito específico para aqueles que merecem isso. Quando esse colaborador ele está presente em sala de aula, isso é diferenciado? É diferenciado porque as empresas não têm mais dinheiro para poder gastar com logística, café, hotel, hospedagem. Então, como é que a gente utiliza essa verba para fazer com que os profissionais se desenvolvam? Ele investe numa boa videoaula, num bom podcast, metodologias online. Existe uma metodologia super interessante chamada Decision Making Learning. Você vai vendo um vídeo e você tem a opção de decidir o final do vídeo de acordo com o princípio da empresa, missão, visão, valores. Por que eu vou gastar 70% da minha verba de aprendizagem com logística, que é um dinheiro praticamente jogado fora, ao invés de criar ferramentas, instrumentos criativos, diferentes, para formar o funcionário, onde quer que ele esteja? Essa lógica do RH influencer, não é um RH departamental, é um RH preocupado em como desenvolver as pessoas para ajudar a empresa a alcançar o objetivo mais rapidamente. E Alberto, quando se fala sobre a questão da padronização, né, desse treinamento, ainda muitos líderes, muitos gestores, né, e pessoas até do RH que têm dúvida, que têm medo, que
que esse ensino, né, que essa preparação online não traga essa padronização. O que você teria a dizer sobre isso? Eu acho que a gente está vivendo um mundo onde a informação ela flui. O gestor ele não é obrigado a saber mais do que o funcionário, mas ele começa a ser criticado se ele impede os caminhos para que o funcionário se desenvolva. Eu acho que a minha recomendação para os líderes é dar todos os mecanismos, instrumentos para que o funcionário se desenvolva. Hoje em dia, o bom líder é aquele que compartilha informação, inspira, desenvolve e articula para que os profissionais cresçam. É alguém que coloca o desenvolvimento do funcionário na agenda. Ele marca lá, ao invés de marcar uma reunião, ele coloca lá, desenvolver João, desenvolver Maria. Ele se preocupa com o desenvolvimento dos colaboradores. E se ele tem mais de 10, 15 pessoas, as soluções online é um método que joga a favor do líder para desenvolver o maior número de pessoas em curto espaço de tempo. Eu concordo com o Alberto quando a gente pensa o seguinte, que treinamento ele é uma forma de beneficiar, de parabenizar e deveria ser utilizado como uma moeda muito preciosa dentro das empresas. Foi-se o tempo que treinamento era encarado como obrigação, né? Foi-se o tempo em que você deveria também, como RH, achar que era você o único e a empresa, os únicos responsáveis por capacitar alguém. Nós estamos num mundo onde a capacitação é um benefício e é uma responsabilidade de cada indivíduo que está dentro da empresa. Esse desenvolvimento vai com essa pessoa para onde ela for. E por isso é importante a gente pensar, vale a pena eu treinar todas as pessoas em todas as coisas? O quanto que eu não posso utilizar esta capacitação como, de fato, um mecanismo de engajamento, de diferenciação da minha empresa no mercado e que seja usado de forma consciente. É utilizar treinamento como motivação, é não perder horas de treinamento, porque por vezes a gente ainda vê turmas sendo montadas, pessoas não indo, gestores não liberando colaboradores para se desenvolver. O colaborador precisa querer estar ali e o líder precisa entender que aquilo precisa fazer sentido e que ao voltar precisa ser prática e não somente teoria. Bom, então vocês viram agora sobre esse modelo de treinamento e desenvolvimento do nexialismo. No próximo bloco, vocês vão acompanhar esse treinamento, esse desenvolvimento online. Então, não saia daí não, hein? Muito mais para você. Programa Passa no RH. Realização Hopen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Hopen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora. As pessoas passaram a refletir sobre a importância de investir em conteúdo, em preparo, capacitação. E agora, com o online, não é mesmo? E com os nexialistas, como isso é trabalhado? Afinal, o online, ele é atual ou o online ainda é um experimento? Com o advento de algumas descobertas da neurociência, da neuroeducação, a gente percebe que a utilização de ferramentas e instrumentos online dentro do dia a dia das pessoas acaba sendo uma forma muito mais fácil de aprender. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso à internet. Por que não aprender a ensinar por meio de vídeos? Por que não estimular o profissional a ouvir um podcast, acessar uma série, ver um infográfico, participar de uma interação, de um grupo de discussão, escrever um texto nas redes sociais ou mesmo na internet? Então, quando a gente fala de soluções online, eu estou falando que ela precisa estar atrelada ao dia a dia do profissional. Então é um conceito que a gente chama de lifelong learning. O que é? Eu não preciso sair do trabalho para aprender algo. Então eu vou aprendendo, inclusive trabalhando. Estou lá respondendo um e-mail, olha um vídeo.
Vou para uma reunião, aproveito e olho um infográfico, compartilho com os colegas. O tempo inteiro estou trabalhando e aprendendo. E as soluções online acabam facilitando muito o dia a dia, porque nós somos uma geração hoje always online, que é o nome da nova geração que os cientistas estão especificando. Não tem mais o X, o Y, o Z, o Baby Boomer. A próxima deve se chamar always online. Estamos o tempo inteiro conectados. A aprendizagem precisa ser real time, precisa acontecer o tempo inteiro. Alberto, quando a gente fala, né, sobre acelerar o processo de aprendizagem, transformação das pessoas na organização, no geral, o online faz isso melhor? O online faz, mas muitas vezes ele não é culpado pelo não desenvolvimento do profissional. RH, líderes, precisam ser os direcionadores dessa aprendizagem. O funcionário muitas vezes ele não tem a identificação de como ele precisa se desenvolver, então ele precisa de um amparo. A solução online é interessante, mas ela precisa vir com uma estratégia por trás. RH, presidentes de empresa, diretores, precisam enxergar que ela precisa estar conectada, um fio condutor, para que o profissional saiba exatamente os caminhos, quais são as ações formativas que ele deveria fazer passo a passo para conseguir se desenvolver. Uma ação isolada, uma ação online, simplesmente por estar lá no dia a dia do profissional, não tem eficácia. E acaba sendo equiparado com aqueles e-learnings, muitas vezes chatos, que aí às vezes a empresa te exige fazer, que são ferramentas importantes, desde que estejam conectadas a um conceito. Desde que sejam bem utilizadas, que realmente sejam bem amarradas, né, digamos assim. Tem que ter uma lógica e principalmente uma forma de mensurar o retorno daquela ação formativa. Eu não posso só mandar para o funcionário um curso para ele fazer. Eu tenho que alinhar com o líder para que quando ele volte para a estação do trabalho, o líder faça as perguntas adequadas, que ele responda questionários, faça um quiz, converse com os colegas, senão esse conhecimento ele não é transferido para o posto de trabalho. No mundo de alta tecnologia, em que todos os vários recursos estão disponíveis, um passo antes precisa ser pensado e ser dado, que é assim, para que eu vou treinar? Treinar por treinar é um histórico que os RHs têm e que já não mostrou que faz sentido mais na atualidade. Por que treinar? O treinamento, quando a gente pensa de pessoas dentro de uma organização, precisa fazer sentido com a estratégia desta empresa. Para onde nós queremos ir? O que nós queremos alcançar? Nossa equipe está pronta para nos ajudar a alcançar esses resultados? Precisa estar alinhado. Quando a gente pensa treinamento de uma forma desacoplada, ela não faz sentido para a empresa, que tem a sensação, por vezes, de que está gastando muito dinheiro e não está vendo o resultado, porque não está mesmo, na maioria das vezes. Não vai fazer sentido para o colaborador, que quantas e quantas vezes já não foi chamado para uma sala de treinamento sem saber, inclusive, o porquê e o para que está ali. Será que eu preciso botar todo mundo dentro de uma sala ou mesmo virtualmente, que todos façam o mesmo treinamento? Se esse treinamento não fizer sentido para cada uma das pessoas que foi convidada, ela dificilmente vai se transformar em resultado. Por vezes, eu ainda vejo empresas que massificam treinamentos e, na maioria das vezes, o gestor e a empresa como um todo não vê o resultado concreto de nenhuma mudança comportamental ou técnica sendo alcançado. Porque talvez nem mesmo quem está dentro de uma sala, ou mesmo virtualmente, sabe o porquê e o para quê e o que vai fazer com aquilo. Cabe ao RH pensar de forma estratégica em utilizar esses recursos de uma forma inteligente. O que eu vou fazer com isso e para que eu vou utilizar isso? E daqui a pouco você vai acompanhar alternativas modernas de comunicação, de treinamento, que são mais utilizadas hoje. Saia daí. Alberto, quais são as alternativas mais modernas, né, de comunicação e transmissão de conteúdo que vocês utilizam? Bom, a gente está vivendo a 4ª revolução industrial, a tecnologia praticamente ela é considerada vestível, é um nome diferente, mas essa é a verdade. Hoje em dia você tem um relógio conectado à internet, você vê batimento cardíaco, por que não se desenvolver também utilizando tecnologia? A gente faz alguns treinamentos muito diferentes utilizando tecnologia, por exemplo, a gente usa drones para capturar como um funcionário está operando uma determinada máquina e manda as imagens real-time para o gestor, para depois ele dar um feedback apropriado. Falei, olha, você não está operando bem essa máquina, vai quebrar, você pode se machucar. Ou seja, drones hoje também é utilizado para você ver performance do profissional, tanto técnica quanto comportamental, no local de trabalho.
Uma outra coisa interessante também que está sendo muito utilizado é fazer treinamento via holografia. O consultor ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o que ele faz? Ele manda uma caixa que quando é apertado um botão, sai um consultor gravado. Imagina você, né? No treinamento não vai o consultor, vai uma caixa, o assistente coloca lá no meio do palco e sai uma figura holográfica de um consultor e ele começa a falar. Pode ser gravado, pode ser ao vivo, né? Um consultor que está falando para de repente 50, 100 lugares diferentes. Antes de abrir a farmácia, antes de abrir o supermercado, antes de abrir a agência bancária, tem um consultor dando um treinamento para aquela população. Então isso faz com que a gente ganhe agilidade, a tecnologia sendo colocada em favor das pessoas. Agora, tem as questões simples que foram repaginadas. Por exemplo, fazer um treinamento por meio de um álbum de figurinhas, né? Cada figurinha é um comportamento observável que você quer trabalhar nos comerciais, na equipe operacional. Você pode fazer gibis, você pode fazer mapas, vídeos, filmes, fazer um seriado, fazer podcast. A tecnologia hoje está rodando a favor para as pessoas se desenvolverem. Não aprender nada não é mais desculpa para evoluir no processo ou no mundo corporativo. Então, se a empresa, se o RH não tiver essa criatividade de criar esses métodos, é só chamar Alberto, só chamar os especialistas, os nexialistas. É isso aí. A gente está aí, louco para criar cases, mudar o mundo corporativo e fazer as pessoas serem mais felizes. Afinal de contas, a aprendizagem tem que ser algo legal, gostoso, fluido. Não aquela coisa chata, né, que a gente está acostumado a ver da década passada, do século passado. A gente viu tantas ideias legais aí com o Alberto, mas e você? Que está numa empresa que não tem necessariamente todos os recursos para conseguir alcançar toda essa modernidade. Você pode, sim, utilizar dessa modernidade fazendo coisas simples. Por exemplo, existem mecanismos, sistemas online gratuitos para você fazer esses treinamentos online da tua empresa. Ah, mas eu não tenho um instrutor. Você já parou para pensar que tem muita gente boa dentro da tua empresa que sabe fazer muito bem algumas coisas e que você poderia utilizá-lo como um bom instrutor? E você, utilizando simplesmente um recurso básico, o teu celular, poderia filmar um colaborador e fazer pílulas de conhecimento transmitindo pelo WhatsApp, coisa que todo mundo tem e todo mundo, na maioria das vezes, usa muito. Utilizar o WhatsApp a seu favor é pensar de forma simples, sem necessariamente recursos financeiros. E se você promovesse jogos, colocasse num Google Drive, que é gratuito, a possibilidade de que as pessoas compartilhassem ali as suas experiências, os seus erros. Isso é muito comum em algumas empresas no chamado comunidade de prática, onde eu compartilho o que eu fiz de bom e o que você não deve fazer no que eu errei. Tantas outras alternativas existem quando a gente ainda não tem todos os recursos financeiros, mas sem dúvida alguma, atitude e vontade para fazer, sendo um RH diferente, utilizando a tecnologia a teu favor e a favor dos colaboradores. Ficou claro? Então vamos lá, vamos usar a tecnologia ao nosso favor e vamos cada vez mais colocar, implementar treinamentos. Não importa a geografia, o que importa é a forma como você faz, a verdade que você leva, tá bem? Muito obrigada pela sua companhia. Esse foi mais um programa Passa no RH. Lembrando que sempre às 6h30 da manhã, às 8h15 da noite e à 1h da manhã, nós estamos aqui aguardando você. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Programa Passa no RH. Realização Roupen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Roupen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora.